desde o dia 9 de julho até esta semana, Sim. Primeiro, o Brasil não cedeu, ex-presidente Jair Bolsonaro colocaram tornozeleira nele, foi para a prisão domiciliar, foi julgado, condenado à prisão e deve ser remetido à prisão aí depois da conclusão do julgamento. O presidente Lula só se fortaleceu, bolsonarismo se fragilizou, ou seja, essa camada de informações chegou a ele e promoveu esse recado e esse gesto. Agora, Márcio, o contato será via Departamento de Estado. Não há hipótese, pelo que me relataram hoje, de ser um contato informal, não. Eles vão pelo Departamento de Estado, que é justamente do Marco Rubio, que é justamente quem o governo brasileiro considera que lidera a rejeição ali, essa campanha, vamos dizer assim, contra o Brasil. Esse lado mais radical da Casa Branca. Exatamente. Você já imaginou ver Lula e Donald Trump no mesmo palco da diplomacia? Pois é, isso pode acontecer muito em breve. Depois de um rápido encontro nos corredores da ONU, o governo brasileiro se prepara para abrir um canal formal de diálogo com os Estados Unidos. O detalhe é que esse movimento acontece em meio a uma das maiores crises diplomáticas entre os dois países nos últimos anos, marcada por tarifas pesadas, sanções contra autoridades brasileiras e até exigências para que o STF parasse de julgar Jair Bolsonaro. O Planalto deve enviar uma nota diplomática ao Departamento de Estado americano, comandado por Marco Rubio, para propor uma conversa entre Lula e Trump, que pode acontecer por telefone ou videoconferência já em outubro. O objetivo? Tentar reduzir a tensão e, quem sabe, abrir espaço para suspender as sanções que vêm prejudicando não só autoridades, mas também setores inteiros da economia brasileira. Mas há um risco no ar. Se novas sanções forem anunciadas até lá, esse contato pode ser adiado ou até cancelado. E essa possibilidade ainda existe, já que o bolsonarismo continua atuando nos bastidores da Casa Branca, tentando minar qualquer aproximação entre os dois países. E eu quero ouvir você. Esse movimento de Lula em direção a Trump é sinal de pragmatismo político ou um risco de cair em armadilha diplomática? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa conversa promete mexer com o tabuleiro da política internacional. Nos bastidores da diplomacia, a leitura é clara. O gesto de Trump ao sugerir um encontro com Lula não foi por acaso. Para muitos analistas, aquilo foi um recado do presidente americano, não só ao Brasil, mas principalmente para a própria burocracia dos Estados Unidos. Afinal, até agora, o Brasil vinha sendo tratado como adversário em Washington, com sanções contra ministros, bloqueio de diálogos oficiais e uma ofensiva dura contra o governo Lula. Só que tem um detalhe. Mesmo após as sanções, nada saiu como os aliados de Bolsonaro esperavam. Pelo contrário, desde julho, quando Trump anunciou o tarifaço contra o Brasil, Bolsonaro foi para a prisão domiciliar, recebeu tornozeleira eletrônica, foi julgado e condenado pelo STF. A anistia perdeu força no Congresso e, curiosamente, Lula acabou recuperando popularidade exatamente nesse embate contra Trump. E é aí que entra o fator bolsonarismo nos Estados Unidos. Segundo diplomatas, aliados de Bolsonaro seguem fazendo lobby pesado em setores da Casa Branca, especialmente junto às alas mais ideológicas, para manter as sanções e o isolamento do Brasil. Essa atuação direta aumenta o risco de novos atritos e pressiona o governo americano a não aliviar para o Brasil. Ou seja, enquanto Trump acena para Lula com um possível encontro, parte do seu entorno ainda vê vantagem em manter a corda esticada. A grande dúvida agora é: qual lado vai prevalecer? O Trump pragmático que quer negociar ou o Trump alinhado ao bolsonarismo que prefere manter o Brasil na corda bamba? E eu pergunto, você acredita que Trump realmente quer se aproximar de Lula ou esse aceno é só estratégia política para ganhar tempo e pressionar ainda mais? Comenta aí, porque essa disputa de bastidores pode mudar o rumo da relação entre Brasil e Estados Unidos. Do lado brasileiro, a estratégia está bem definida: manter a calma, agir pelas vias formais e evitar qualquer passo em falso. É por isso que o governo Lula vai enviar uma nota diplomática ao Departamento de Estado, o canal oficial para esse tipo de contato. Esse é o primeiro passo para abrir espaço a uma conversa direta entre os presidentes. Mas aqui entra um desafio enorme. O Departamento de Estado é comandado por Marco Rubio, talvez
o maior opositor do Brasil dentro do governo americano. Para muitos diplomatas em Brasília, Rubio tem sido o grande articulador das sanções contra autoridades brasileiras, incluindo ministros do STF e integrantes do governo Lula. Ou seja, o recado vai passar justamente pelas mãos de quem menos quer ver um distensionamento entre os dois países. E ainda há o fator tempo. Esses contatos costumam demorar de 1 a 2 semanas para serem organizados. Na prática, se nada der errado, a conversa entre Lula e Trump só deve acontecer em outubro. Até lá, qualquer nova sanção pode atrasar ou até inviabilizar o encontro. O Itamaraty sabe que é um jogo de xadrez delicado. De um lado, precisa mostrar firmeza ao defender a soberania nacional e proteger figuras como Alexandre de Moraes e Jorge Messias, que já foram alvos das sanções. Do outro, precisa demonstrar pragmatismo, já que setores inteiros da economia brasileira, como o agronegócio e a indústria de carnes, estão pressionando por uma saída rápida para o tarifaço americano. E eu te pergunto, Lula deve insistir nesse caminho diplomático, mesmo tendo que negociar através de um opositor declarado como Marco Rubio, ou seria melhor endurecer o tom contra os Estados Unidos? Quero ver sua análise nos comentários, porque esse dilema é central para os próximos passos do governo. O gesto de Trump, ao propor um diálogo direto com Lula, foi interpretado em Brasília como muito mais do que um simples aceno de cortesia diplomática. Para o Planalto, a atitude do presidente americano foi um recado interno, direcionado principalmente à sua própria burocracia em Washington. Isso porque, até aqui, diferentes setores do governo americano vinham tratando o Brasil como um adversário, apoiando sanções e incentivando o isolamento diplomático. Mas, ao dar esse passo em direção a Lula, Trump sinalizou que quer rever essa postura e que talvez não esteja alinhado totalmente com seus próprios assessores mais ideológicos. E tem mais. Desde o início do tarifaço contra o Brasil em julho, tudo o que aconteceu internamente contrariou as expectativas da Casa Branca. O governo americano pressionava o STF para aliviar o julgamento de Bolsonaro. Mas o que ocorreu foi o contrário. Bolsonaro passou a usar tornozeleira eletrônica, foi condenado e agora cumpre prisão domiciliar. Enquanto isso, no Congresso, a ideia da anistia perdeu força e Lula conseguiu se fortalecer politicamente justamente por enfrentar de frente a pressão americana. Para os assessores mais próximos do presidente, isso mostra que o Brasil não só resistiu, como conseguiu transformar a crise em ganho de popularidade para Lula. Essa mudança de narrativa explica a cautela do Itamaraty. Eles sabem que Trump pode estar usando esse movimento como uma estratégia política para mostrar pragmatismo internacional, mas também sabem que qualquer deslize pode virar munição tanto para os opositores de Lula quanto para os setores americanos que seguem defendendo sanções duras contra o Brasil. E eu quero ouvir você. Esse gesto de Trump é realmente sincero, ou pode ser apenas um jogo estratégico para pressionar o Brasil em outro tabuleiro, como o comercial? Deixe a sua visão nos comentários, porque essa é uma questão chave para entender os próximos capítulos dessa relação. Enquanto Lula e Trump davam esses sinais contraditórios, de um lado, críticas e sanções, de outro, abraços e promessas de diálogo, o mercado financeiro brasileiro reagiu de maneira imediata. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, fechou pela primeira vez acima dos 146 mil pontos, renovando recordes e demonstrando confiança de que a tensão entre Brasil e Estados Unidos pode estar começando a esfriar. Para analistas, essa alta reflete a expectativa de que uma eventual conversa entre os dois presidentes reduza as incertezas em torno do comércio bilateral, principalmente em setores como o agronegócio, energia e aço. Empresários, especialmente do campo e da indústria, pressionam cada vez mais para que o governo brasileiro avance nesse diálogo, já que são eles os mais impactados pelas sobretaxas e barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, diplomatas e parlamentares alertam. Trump é imprevisível. Uma aproximação hoje pode se transformar em novo atrito amanhã, dependendo das circunstâncias políticas internas nos Estados Unidos. Por isso, o Itamaraty fala em cautela máxima.
O objetivo não é cair em uma armadilha, mas sim tentar transformar essa abertura em oportunidade real para o Brasil. E para Lula, esse é também um jogo político doméstico. Se conseguir mostrar que foi capaz de dialogar de igual para igual com Trump, em meio às pressões, ele fortalece sua imagem de liderança internacional e ainda neutraliza parte da oposição, que tenta capitalizar com a aproximação entre bolsonarismo e setores do governo americano. Agora eu quero saber a sua opinião. Esse possível encontro entre Lula e Trump pode abrir uma nova fase de cooperação ou vai ser apenas mais um capítulo de tensão entre Brasil e Estados Unidos? Comenta aqui embaixo porque o debate promete render muito.